Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui com mais uma vez a oportunidade de falar sobre comentar a lição de adolescentes, que tem como título central Gênesis, o livro dos grandes começos. E nessa feita, a lição de número 12, que fala sobre José, chamado para viver o plano de Deus. A leitura bíblica desta lição se encontra em Gênesis capítulo 37, do versículo 3 ao 11, e do versículo 23 ao 28. Desde já também agradecendo a toda a superintendência por essa oportunidade, assim também como nossos pastores, o pastor Gilson Bonfim e o pastor Clifton Oliveira, e também o nosso pastor Roberto. A mensagem da lição, meus irmãos, está em Gênesis capítulo 45 e o versículo 5, que diz assim: Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. José falando aqui com seus irmãos. O objetivo da lição são três, que é ensinar a história de José, explicar que todas as coisas cooperam para o bem dos que são guiados por Deus e mostrar a importância do perdão. Uma lição muito boa que temos muito a aprender com ela. Você, professor, nessa oportunidade com seus alunos, você pode iniciar a aula perguntando para eles conceituar o que é ciúme e o que o ciúme, a inveja, ela pode causar na vida de uma pessoa, tendo em vista, não é, que, na verdade, os irmãos de José tiveram ali um pouco de inveja, um pouco de ciúme da parte do seu pai, não é? A gente vai ver no decorrer da lição que o seu pai, Jacó, amava muito a José. E já iniciando pelo primeiro tópico da lição, que tem como subtema o filho amado de Israel. Israel aqui é Jacó. A lição vem dizer: dos 12 filhos de Jacó, o primogênito de Raquel, a sua amada, era José. Está lá em Gênesis capítulo 30, versículo 22 ao 24. A lição também vem dizer: mais do que todos os seus outros filhos, né? Jacó o amava bastante. Esse amor, ele era maior do que os demais dos seus irmãos. Está lá em Gênesis capítulo 37 e o versículo 3. E a gente pode ver que esse amor, ele é demonstrado. De que forma? A gente vê que Jacó, ele fez uma túnica, ele deu uma túnica a José, e essa túnica, a Bíblia vem dizer que ela era de várias cores, né? A lição também vem dizer que a túnica ela era longa. E essa túnica com várias cores, de manga longa, ela tem um certo significado. E o significado era que, devido ao amor que Jacó tinha pelo seu filho José, certamente, com a demonstração dessa túnica que ele dá a ele seria o maior dos herdeiros. Jacó iria tornar ele o maior dos herdeiros. A gente encontra essa informação também como bênção da primogenitura. Então, tudo indica, com este significado, com essa demonstração de amor, que Jacó tornaria José o maior em questão de herança. Isso tudo implica dizer que Jacó tinha uma maior confiança em José. E devido a isso, a gente conhece bem na história, no decorrer da passagem, que isso criou atritos e conflitos com José. Os seus irmãos ali não gostaram muito dessa demonstração. A lição também fala que José era um jovem que sonhava, ou um jovem sonhador.
A lição vem dizer que, em certa ocasião, José sonhou que estava no campo, amarrando um feixe de trigo, e que seu feixe se levantava e os feixes dos seus irmãos se colocavam ao redor e se curvavam em sinal de reverência. Isso está lá em Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao versículo 7, mostrando que, de alguma forma, no sonho de José, José estaria acima de seus irmãos, mesmo ele sendo mais jovem que os seus irmãos. Certa feita, José sonhou novamente, e nesse sonho agora, ele é um pouco diferente, onde mostra que no sonho de José havia o sol, havia a lua e havia 11 estrelas que se curvavam diante dele. E aí, nesse sonho, o sol é a demonstração do seu pai Jacó, a lua é a representação da sua mãe Raquel, e as 11 estrelas são a representação dos seus irmãos, mostrando que no sonho de José todos se curvavam perante ele. Só que vale lembrar que esse sonho vinha de Deus. Era Deus mostrando a José, através do sonho, o que iria acontecer. Uma revelação para José. A lição ainda vem dizer o seguinte: os sonhos representavam toda a casa de Jacó se abaixando diante de José para honrá-lo. José não era soberbo, nunca pensou em humilhar seus irmãos. Os sonhos, contudo, revelam o que Deus faria no futuro. Então, era Deus falando com José, ou mostrando a José através de sonhos. Vem falar também sobre o relacionamento com seus irmãos, né? Por ele ser preferido do pai, por causa dos seus sonhos, a lição vem dizer que José ele acabou sendo odiado pelos seus irmãos, né? Aquele sentimento ali de, se é que podemos dizer assim, uma certa inveja da parte de José, né? Porque os seus irmãos que eram mais velhos não queriam que, em alguma hipótese, José, que era mais novo, viesse a liderá-los, a liderar eles, né? A ficar acima deles. A lição vem dizer: quando uma casa está dividida, o mal está às portas. Aí ela traz aqui uma reflexão para cada um de nós quando ela diz: nós, enquanto cristãos, devemos zelar por uma convivência agradável com nossos irmãos e pais. Aí dá uma referência aqui em Romanos capítulo 12, versículo 18. No que depender de nós, devemos ter paz com todos. Então, meus irmãos, esse primeiro ponto aqui a gente fecha, né? Lembrando que nós, que somos cristãos, você professor, que deixe isso claro para seus alunos, que seus alunos, enquanto cristãos, representantes do reino de Deus, precisam manter e zelar por uma convivência com seus irmãos e com seus pais. A lição vai falar também sobre o segundo tópico, que diz sobre o sonhador do Egito, né? José, de filho a escravo. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, primeiro tentaram matar José, depois acabaram dizendo: olha, por que a gente não vende ele? Então, José teve a sua túnica arrancada, foi jogado num poço, depois foi vendido pelos seus irmãos como escravo. José deixa de ser filho, passa a ser agora escravo. Essa é a atual situação de José. E para encobrir o que fizeram, os irmãos de José mataram um animal, sujaram a túnica de sangue e sugeriram a Jacó que seu filho havia sido devorado por alguma fera do campo. Veja o que o ódio e a inveja ele causa nas pessoas, né? O seu próprio irmão, forjaram tudo para o seu próprio irmão. Então você, professor, pode aplicar isso na sala, pedindo para que cada aluno tente colocar numa situação o que o ódio, que a inveja pode causar e tentar
solucionar esse problema, né, por uma outra perspectiva, para tentar resolver essa situação. A gente vai ver também que José ele acaba sendo vendido a um oficial e guarda de Faraó. Mais à frente, na passagem, vamos ver que José ele acaba numa prisão. A lição vem dizer, o jovem se tornou um escravo comum no Egito. Mas lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 2, a Bíblia diz, o Senhor Deus estava com José. Não é? O nosso Deus sempre esteve com José, assim como ele está com você, professor, com você, aluno. Não é porque Deus está conosco que não vamos passar por dificuldades. Mas o interessante, a lição vem dizer que Deus fez José prosperar na casa de Potifar, né, o oficial de Faraó. Ele se tornou responsável pela administração de todos os bens do oficial. Mas a gente também sabe, né, na passagem bíblica, Gênesis capítulo 39, versículos 7 e 8, que José foi tentado pela esposa de Potifar. Mas por ele ser um jovem cheio de Deus, temente e fiel a Deus, ele correu dessa tentação, ele escapou, ele fugiu, ele deixou de lado. Mas a mulher de Potifar, ela acabou se vingando de José, acusou José de um crime, mesmo sem José ter feito nada, e por isso José foi mandado para a prisão de forma injustamente. Mas a Bíblia vem dizer, a palavra do Senhor vem dizer em Gênesis 39 e 21, que o Senhor estava com ele e o abençoou, mesmo na prisão, mesmo numa situação difícil, mesmo numa situação de grande desafio, mesmo numa situação injusta, mas Deus estava com José. E a lição vem dizer que na prisão José conquistou a confiança do carcereiro, de forma que ficou como responsável pelos demais presos. Então a gente vê Deus estando com José em todas as situações, em todo o decorrer da sua história, não é? Deus, ele nunca, em momento algum, deixou José à deriva, perecer conforme a sua situação. E o ponto 3 vem dizer que o jovem que interpretava sonhos, a gente sabe muito bem que José, mesmo na prisão, ele interpretou sonhos, 2 sonhos de 2 pessoas. A lição vem dizer o seguinte: um seria absolvido das acusações e retornaria ao seu posto de trabalho, e o outro seria condenado. E vem dizer que após 3 dias tudo aconteceu de acordo com a interpretação de José. Está lá em Gênesis capítulo 40, do versículo 20 ao 23. Mas depois de um tempo, uma dessas pessoas, a que foi absolvida e voltou para o seu posto de trabalho, ela se lembrou de José quando o rei estava precisando de uma interpretação, quando o faraó precisava de uma interpretação, e aí mandaram chamar José, e José, mais uma vez, interpretou um sonho, e nessa feita o sonho de Faraó. Está lá em Gênesis capítulo 41, versículo 16, que diz que José interpretou perfeitamente os sonhos e deixou claro para o rei que o entendimento dos sonhos vinha de Deus e não dele. A origem dos sonhos, a origem da interpretação não vinha de José, vinha ao Deus que José servia. E José deixou isso bem claro. E ele falou que haveria 7 anos de muita fartura e em seguida haveria 7 anos de muita pobreza e fome. E além da interpretação, Deus também deu a sabedoria a José, para que José aconselhasse o rei. E José aconselhou o rei dizendo: olha,
é interessante colocar um homem inteligente para administrar e dirigir esse país durante todo esse tempo de fartura e prosperidade. E aí sabemos muito bem que o rei Faraó disse: o homem vai ser você. Então tudo não passava do plano de Deus para que José tomasse este posto de governador. Deus sempre trabalhou e até hoje ele sempre trabalha. E para concluir essa lição, a gente sabe muito bem que José se tornou governador do Egito. E a lição vem dizer o seguinte: diante das interpretações de José, Faraó nomeou o filho de Jacó como governador do Egito. José se tornou responsável por administrar toda a terra do Egito e preparar a nação para enfrentar os anos de fome que chegariam. Necessitava de uma pessoa de sabedoria, de inteligência, uma pessoa capaz, capacitada, mas também uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo do Senhor, não é? Era o trabalhar de Deus e era também a provisão de Deus. José era o canal de provisão de Deus para o Egito. E a lição vem dizer que José foi bem sucedido em tudo, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Gênesis 41 e 38. Né? José estava sendo guiado por Deus. Guiado por Deus. A gente sabe também, sabemos, você professor, que houve um reencontro de José com seus irmãos devido à fome no Egito. E quando eles chegam até a presença de José, sem saber que era José, ele se utilizou de um artifício, né? Ele mandou colocar prata, moedas de prata, e a sua taça de prata no saco que estava com os suprimentos que eles iam levar para casa. E quando eles se distanciam um pouco, mandam interceptá-lo, e quando chegam, se observa que eles estavam ali com as pratas e Benjamim estava com a taça de prata. Era um artifício da parte de José, para José ter informações sobre a sua família. E dali em diante, José, ele soube do seu pai que estava vivo, e José revela a sua identidade, revela aos seus irmãos, e ali os seus irmãos ficaram assim, sem entender aquela situação, né? Perplexos por ver que o governador do Egito era José. Mas toda a lição, ela vem mostrar, ela vem apontar que todo esse trabalhar, não é? Todo esse trabalhar era o plano de Deus. Era o plano de Deus. Até o momento em que José foi vendido, jogado no poço, tudo isso não passava dos planos de Deus na vida de José. Era necessário que José passasse por isso para que José chegasse a ser o governador do Egito, para que através de José, Deus viesse a providenciar alimento para a sua família e para todo o Egito. Então, meus irmãos, você professor, que possa trabalhar bastante essa lição na sua classe, na sua sala. É uma lição muito rica. A história de José tem muito a nos ensinar. Toda a sua fidelidade a Deus, em momento algum, José estando fora de casa, em um lugar estranho, na prisão, em momento algum José se desviou, em momento algum José abriu a sua boca para reclamar. Então temos muito que aprender com José. A fidelidade, ela tem um preço, mas aquele que é fiel, Deus, ele não lhe deixa só. Então, meus irmãos, é o que temos para comentar nessa lição, e que Deus permaneça lhe abençoando e iluminando a sua mente. Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.